Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito no nosso trabalho ali na cidade de Valparaíso, no Chile. Primeiramente, queria agradecer o carinho dos irmãos da congregação por ser parceiros nossos nesse desafio. Mariana e eu estamos como casal missionários da PMT desde 2015, dezembro de 2015, ali no Chile. Mas, na realidade, eu estou no Chile desde 2008, então já há 15 anos ali trabalhando no Chile. E no ano de 2015, nós iniciamos um primeiro projeto com a PMT, que visava terminar um projeto de revitalização da primeira igreja presbiteriana de Vinha del Mar, cujo objetivo era deixar a igreja com um pastor chileno, totalmente financiado pela igreja local. E a gente conseguiu, no ano de 2017, trazer um outro pastor chileno para a primeira de Vinha e também começar um novo projeto de plantação ali na cidade de Valparaíso, num bairro chamado Placeres. E esse trabalho é um trabalho muito especial, porque esse trabalho, ali no bairro de Placeres, não começou com a gente. É um trabalho histórico, um trabalho que tem quase 80 anos de história. Porque a cidade de Valparaíso é uma cidade que foi sede dos primeiros movimentos missionários no Chile. E a Igreja Presbiteriana de Valparaíso tem 150 anos, completou 150 anos em outubro de 2019. E essa igreja, na década de 30, já se movimentava, na década de 20, final da década de 20, para ser mais preciso, no dia 29 de maio de 1929, foi quando eles iniciaram um trabalho no bairro de Placeres, que era, na época, o final da cidade, conexão com a cidade de Vinha del Mar. Esse trabalho se transformou numa congregação, e assim como acontece muitas vezes também no Brasil, existem essas congregações que duram décadas, né? E esse trabalho se estendeu por muitas décadas. Inclusive, alguns pastores brasileiros pastorearam aquele trabalho durante um período. E o trabalho dos anos 30 até os anos 80 se manteve como congregação, com vários pastores. Muitos vizinhos participaram ali daquela congregação, mas aquela congregação nunca foi organizada. A verdade é que em 150 anos de história nunca houve uma segunda igreja presbiteriana em Valparaíso. Uma cidade sede do Poder Legislativo, uma cidade patrimônio histórico da humanidade, uma cidade importante para o país, a terceira maior cidade do país, e lamentavelmente nunca houve uma segunda igreja ali. E pela graça de Deus nós retomamos o ano de 2015, e no ano de 2017 começamos um trabalho de plantação de uma nova igreja ali. O templo estava abandonado, muito deteriorado. Nós iniciamos então esse trabalho de restauração do templo, mas também de plantação de uma nova igreja. E durante todo o ano de 2017, nos reunimos ali com um grupo de pessoas provenientes de igrejas da região, Mariana, eu e um grupo de pessoas ao redor. Éramos, durante o ano de 2017, 11 pessoas, que nos reuníamos durante a tarde para orar, para sonhar, para planejar, e já iniciando algumas das reformas. No ano de 2018, no dia 25 de março de 2018, nós demos o primeiro passo, o primeiro culto público da Igreja Presbiteriana Pródigo, ali no bairro de Placeres. No ano de 2017 éramos 11, mas quando a gente teve que partir para a Real, algumas pessoas falaram assim, não, eu prefiro ficar na minha igreja, e a gente começou a nova igreja com 8 pessoas. Pela graça de Deus, nesse dia éramos nós 8, e chegaram 3 visitas. Olha como Deus faz as coisas. Uma dessas visitas era uma vizinha. Ela tinha tomado a decisão naquela semana de tirar a sua própria vida. Já tinha escolhido a árvore. Ela estava numa situação muito complicada da sua vida. Naquela semana, a árvore foi cortada. E o seu companheiro, o seu convivente, o seu marido, ela falou para ela, olha, parece que tem uma igreja ali na esquina. Eles moram exatamente na esquina. Ele não é cristão, nunca foi. Ela já teve alguma experiência em alguma igreja na sua história. E pela graça de Deus, ela foi no primeiro culto e continua conosco até hoje.
O outro casal que foi, foram 3 pessoas, um casal e essa irmã. O outro casal que foi, os 2 estão conosco até hoje, já tem 2 filhos, quer dizer, tem um filho e estão grávidos já de um outro filho. Então a igreja vai crescendo dessa forma também, né? Glória a Deus por isso, e Deus foi abençoando, e o trabalho foi prosperando durante todo o ano de 2018. Um ano muito complicado, porque eu vi que os irmãos passaram por uma reforma aqui. E reformar templo é complicado, né? Durante todo o ano de 2018 a gente tinha que armar o som, desarmar, guardar, porque estavam reformando, quebrando, sujando. Toda semana era uma sujeiraiada, pó para todo lado. A gente perdeu de contas quantas vezes eles entraram para roubar as coisas da igreja. E foi assim, durante todo o ano de 2018, trocamos o teto e começamos todo o trabalho da obra mais pesada para ampliar, inclusive, o espaço da nave do templo. O templo que a gente chama de templo, mas era uma capelinha, praticamente. Cabia no tamanho original, quando lotado, 50 pessoas. Então era muito pequeno. A gente expandiu para impressionantes 80 pessoas. Então hoje a gente está um pouquinho, com espaço um pouquinho maior, mas é muito mais agradável do que antes. E a gente teve que fazer toda essa expansão, e vocês sabem, quando o dinheiro é pouco, as obras são longas. E a gente ficou 2018, 2019, 2020, 21, 22, bom, 23, a gente está 95% da obra terminada. Eu saí de lá agora semana passada e a gente tinha terminado a parte do hall e estamos aí nessas obras. Mas em 2018 a gente começou, Deus foi nos abençoando. 2019 também foi um ano de muito crescimento, a igreja foi crescendo. Quando a gente estava assim, pegando o embalo, veio a pandemia. E aí a gente falou, olha, chegou a pandemia, vai complicar o nosso trabalho aqui, porque uma igreja estabelecida já tem as suas estruturas, as suas conexões. Mas como é que a gente vai fazer para trazer gente nova, para consolidar as pessoas que acabaram de chegar? Vai ser difícil. Mas pela graça de Deus, a pandemia para a gente, como obviamente que foi uma tristeza para todo mundo, mas para o trabalho em si, foi uma bênção, porque a igreja cresceu muito na pandemia. E foi muito interessante porque na volta da pandemia, muitas pessoas tinham se unido à igreja online e não se conheciam fisicamente. Algumas pessoas já tinham participado com a gente durante meses e nunca tinham ido ao templo fisicamente. Eu lembro que a primeira reunião que a gente fez dos homens, antes do primeiro culto presencial, que só foi autorizado em agosto de 2021, a gente teve que compartilhar aí o endereço da igreja no grupo da igreja. Olha, a igreja é aqui, viu? E algumas pessoas chegaram e se viram pela primeira vez, fisicamente, depois de meses participando, teoricamente, da mesma igreja. E o mais interessante é que durante a pandemia a gente aproveitou, porque já que a gente não está usando o templo, vamos meter brasa em algumas reformas mais complicadas dentro do templo. A gente aproveitou para expandir, a gente mudou a orientação da nave. Então as pessoas da igreja, quando eles voltaram, eles se encontraram com uma igreja que estava fisicamente diferente e com um grupo de pessoas diferente. Era como se fosse uma outra igreja. Mas foi uma bênção. E aí a gente retomou o trabalho, a igreja foi crescendo, foi se desenvolvendo. E pela graça de Deus, no ano de 2022, a gente conseguiu se consolidar de tal forma que foi possível solicitar ao presbitério a nossa organização. E para nossa alegria, no ano de 2023, 25 de março de 2023, exatamente 5 anos depois do primeiro culto, o presbitério se reuniu, o presbitério Quinta Região se reuniu para organizar a Igreja Presbiteriana Pródigo. Pela primeira vez na história da Igreja Presbiteriana do Chile, uma igreja presbiteriana foi organizada num dos morros de Valparaíso. Quem já foi em Valparaíso sabe que Valparaíso é 95 morros, é como se fosse um auditório. O centro somente que é no térreo, o resto é tudo lá em cima. E em mais de 150 anos não havia nenhuma igreja presbiteriana nos morros de Valparaíso. Em 2022 a gente também teve a alegria de realizar pela primeira vez na história da Igreja Presbiteriana do Chile uma reunião de presbitério nos morros de Valparaíso. Para quem é da cidade, o Morro de Valparaíso é uma coisa tão icônica, tão importante, tão simbólica, tão valiosa. Existem músicas, poesias, livros escritos sobre os morros de Valparaíso. E para a Igreja Presbiteriana do Chile isso foi
um marco. Um marco por quê? Como eu falei, a igreja tinha esse templo que estava ali, um trabalho que desde a década de 30 estava ali, que ia, que não ia, fechou, ficou desde os anos 80 até os anos 2015, aquela coisa abandonada, aquele prédio abandonado. O presbitério de Santiago já quis fazer alguma coisa ali, o presbitério da quinta região dali do litoral já quis fazer alguma coisa, nada deu certo, e o coração dos crentes da Igreja Presbiteriana do Chile, existia o sonho de que aquele trabalho voltasse à vida. E a gente está ali do lado de uma grande universidade, conversando com alguns universitários, a gente falava, nós estamos ali naquela igreja, eles falavam, naquele templo abandonado, naquela coisa, e era exatamente assim, um lugar feio, abandonado, com os vidros quebrados, e pela graça de Deus, a restauração física do templo é representativo da restauração espiritual do que Deus tem feito ali. Pela graça de Deus também, Deus levantou ali uma congregação que não é só daquele bairro. Porque uma coisa que tem mudado muito nos últimos tempos é que, antes a gente pensava, vou plantar uma igreja nesse bairro para que as pessoas do bairro venham aqui. Só que você planta uma igreja num bairro e vai naquela igreja quem quer. Não só quem é do bairro. É ou não é? Eu não sei direito, mas eu imagino que muitos de vocês nem sequer moram em Osasco. Certo? Se dá o trabalho de viajar, de vir de longe, porque você gosta daqui. Você vai onde você quer. E a gente está plantando uma igreja ali no meio da Bahia. Valparaíso, Vinha Del Mar, fica bem no meio da divisa dessas duas cidades. E a gente tem gente que na nossa igreja que viaja 45 minutos, isso para São Paulo não é nada, mas para lá você tem que passar por 3 cidades até chegar na nossa igreja. Por quê? Porque eles querem. E Deus tem levantado famílias, e Deus tem abençoado pessoas, e pela graça de Deus agora fomos constituídos como igreja, e a gente não pode parar. Nosso desejo é que a Igreja Pródigo seja uma igreja missional. A ideia é que nós possamos não apenas alcançar através do trabalho da nossa igreja local, mas que através dessa igreja, novas igrejas sejam plantadas. A gente nesse ano, no mês de junho, poucos meses depois da nossa organização, a gente adotou o nosso primeiro missionário. Nós temos o missionário da PMT, que está no Oriente Médio, foi adotado pela nossa igreja, produto de um trabalho iniciado com as mulheres da igreja, e propuseram para o conselho então adotou e abraçou, e somos parceiros de um projeto missionário da PMT que está sendo realizado lá no Oriente Médio. Também agora no mês de julho, nós solicitamos ao presbitério que uma das congregações presbiteriais, ou uma da congregação que era a congregação presbiterial, passasse a ser parte da nossa jurisdição, para que nós agora, como uma igreja recém-organizada, pudéssemos apoiar também um trabalho de revitalização de uma igreja, um trabalho interessante, porque é um trabalho de revitalização de uma igreja com mais de 100 anos. Então é estranho ter uma igreja filha com mais de 100 anos, mas é exatamente isso que nós estamos fazendo. E Deus tem abençoado a congregação, a nossa igreja, de forma que a igreja possa crescer. O que a gente quer fazer agora para os próximos 5 anos? Mariana e eu, nós estamos aqui no Brasil, nesse mês de agosto, setembro, entre outras coisas, para renovar o nosso projeto com a PMT. Vocês sabem que os missionários da PMT funcionam com base a projetos que são apresentados para a PMT, quando são aprovados, passam a ser projetos da PMT, e de tempos em tempos temos que renovar esses projetos. Viemos, então, renovar esse projeto com a PMT. E o que a gente quer nesse novo período para os próximos 5 anos? A gente quer, primeiramente, consolidar esse trabalho que se está realizando na Igreja Pródigo. Consolidar em que sentido? O nosso desejo é que essa igreja tenha condições econômicas, não apenas de sustentar o seu pastor. Eles poderiam hoje trazer um pastor chileno, ia ficar bem apertado, ia ficar justo. O problema é que nem existe muita oferta de pastores para assumir a igreja hoje, e que a igreja poderia se beneficiar do trabalho missionário nosso, para que durante esse período a igreja continuasse investindo nas reformas, durante esse período a igreja continuasse investindo na plantação de igrejas, consolidando, crescendo, para que daqui 5 anos eles pudessem trazer um pastor com muito mais liberdade econômica e poder assim então oferecer para essa nova família pastoral, para esse novo pastor, condições decentes de trabalho. Porque aqui existe uma diferença grande entre o trabalho histórico da IPB e o trabalho histórico da Igreja Presbiteriana do Chile. Os pastores da Igreja Presbiteriana do Chile,
não desfrutaram historicamente da mesma, como eu posso dizer, do mesmo carinho e sustento das suas igrejas locais. A grande maioria deles tiveram que trabalhar para sustentar, muitos tiveram que manter uma jornada bastante intensa, alguns ainda o fazem. E essa relação dos pastores com seus conselhos na Igreja Presbiteriana do Chile ainda é um processo muito complexo, e muitos pastores estão em condições economicamente muito limitadas, não somente porque as igrejas são pequenas e não têm condições de sustentar os seus pastores, mas porque existe uma visão diferente enquanto ao sustento dos seus pastores. E a gente quer romper um pouco essa cultura. A gente quer que a igreja possa trazer um outro pastor chileno e possa dar a esse pastor a tranquilidade que ele possa trabalhar, e a igreja vai apoiá-lo financeiramente com tudo aquilo que ele necessita. E é isso que a gente está buscando, romper esse paradigma que existe ainda na Igreja Presbiteriana do Chile. Por isso que a gente quer trabalhar durante esses 5 anos para consolidar o trabalho. Também parte do nosso trabalho visa suprir uma carência pastoral na região, porque o presbitério ao qual nós estamos trabalhando ali é um presbitério pequeno. Existe uma igreja hoje sem pastor. No contexto da Igreja Presbiteriana do Chile, existem diversas igrejas sem pastor. A escassez é muito grande. E às vezes você pode até ter pastores para compor as igrejas, mas você não tem recursos humanos para uma série de atividades presbiteriais, locais e missionais. Então, o nosso trabalho também visa suprir essa carência, dando aulas no seminário, ajudando nas atividades presbiteriais. Eu, atualmente, hoje trabalho como presidente da Comissão de Desenvolvimento de Igrejas da Igreja Presbiteriana do Chile a nível nacional, que é uma comissão que supervisa todos os projetos de plantação a nível nacional, que acompanha, aprova e avalia os projetos de plantação. Então, esse apoio ministerial é parte também do nosso projeto. E, como eu disse antes, o nosso desafio é incentivar a igreja pródiga que seja uma igreja plantadora. Temos o desafio de revitalizar a segunda igreja presbiteriana de Viña del Mar e queremos que esse trabalho possa avançar, para que essa igreja possa caminhar ao seu processo de revitalização. Agora, é importante destacar por que a gente está em Valparaíso. Se você já foi no Chile, seguramente você chega em Santiago, e para muita gente, até uma piada lá no Chile, o pessoal fala que Santiago é Chile. O pessoal anda em Santiago, Providência, vai na neve, depois faz um tour de um dia em Valparaíso e pensa que conheceu tudo. Mas Valparaíso é uma cidade estratégica, culturalmente falando, para o país, em termos de influência cultural, em termos de influência política. E Valparaíso hoje, a região especial de Valparaíso, é uma das regiões menos evangelizadas no Chile. O movimento pentecostal no Chile é muito forte. E o movimento pentecostal nasceu na cidade de Valparaíso, o movimento pentecostal chileno. Mas mesmo assim, a cidade de Valparaíso é uma cidade com o percentual de evangélicos inferior à média nacional. A média de 16, em Valparaíso é de 10 a 12. Foi em Valparaíso onde as igrejas tradicionais começaram, e as igrejas históricas mais antigas, anglicana, luterana e presbiteriana, estão em Valparaíso. 2 delas são somente monumentos históricos, estão vazias, são museus. Valparaíso desfruta de um problema cultural muito interessante, porque Valparaíso dá o primeiro passo em todo esse processo de secularização do país. E por isso que essa cultura secular é muito forte em Valparaíso, nessa cultura urbana, nessa cultura boêmia, nessa cultura universitária que existe na cidade de Valparaíso. Então existe muita resistência ao evangelho, e existe uma escassez muito grande de igrejas nessa região. Por isso que nós estamos ali. A nossa igreja tem esse nome não é à toa, porque muitos jovens, deixando as suas cidades, se mudam para Valparaíso para estudar nas universidades ali ao redor. São verdadeiros filhos pródigos que são enviados para a faculdade, com todo o investimento de famílias, de vidas, de esperanças de famílias inteiras. E chegando ali em Valparaíso, eles encontram uma outra realidade, uma outra cultura. E chegando ali em Valparaíso, eles literalmente se perdem.
Nós somos essa igreja que quer ser o lugar onde os filhos pródigos de Deus possam voltar. A gente fala nos domingos na nossa igreja que a gente está restaurando o templo não é para ficar bonito para a gente. A gente está preparando a casa para aqueles que não estão aqui. A gente não está preparando a igreja para ela ficar bonita para os nossos filhos correrem aqui. A gente está preparando a igreja para ficar bonita para os filhos daqueles que não estão aqui. Para aqueles que passaram a madrugada nas baladas da cidade. E que pela manhã não estão conosco na igreja. Mas são essas pessoas pelas quais nós oramos. E nós somos a igreja para eles. Para alcançar essas pessoas. Pessoas que não pisariam numa igreja em nenhuma circunstância. Para isso nós realizamos algumas atividades que talvez a gente não realizaria nas igrejas presbiterianas do Brasil, pelo menos não sem algum tipo de susto. Mas são atividades culturais que nós realizamos na nossa igreja, e nessas atividades culturais que nós realizamos na nossa igreja, muitas pessoas que nunca tinham entrado numa igreja, e nunca entrariam numa igreja, nem que fosse o batismo do seu sobrinho, eles vão. E mesmo que seja por 15 minutos, as pessoas escutam o Evangelho. E nesse encontro, se gera uma amizade, se gera um contato. E se planta semente. E é isso que a gente tem feito. Por meio da cultura, por meio da evangelização, sendo uma igreja que acolhe as pessoas que estão, como aqui também, desigrejadas. Buscando aí, então, ser esse lar para aqueles filhos pródigos de Deus. Nós contamos não apenas com a parceria da APMT, que é a nossa agência, que nos envia, que está supervisando esse trabalho e que tem um trabalho excelente em gestão dos projetos. Vocês devem ter acompanhado os demais projetos, vocês sabem que a APMT fica em cima, e não é assim, eles mandam a gente ir lá e 5 anos você volta. Não, eles estão ali acompanhando a gente, ajudam a gente naquilo que a gente precisa, nos apoiam. Nós temos missionários de base, que são parte do nosso projeto. Então, não é só nós dois. A gente está lá, mas tem uma equipe aqui, que talvez não aparece nas fotos, mas que para a gente é fundamental. Então, a APMT é o nosso primeiro parceiro. Um outro grupo de parceiros importantes é a própria igreja local, Igreja Pródigo, que parte do seu sustento, parte dos seus recursos em dízimos e ofertas, complementa o nosso salário, o salário pastoral. Mas também nós complementamos o nosso sustento lá no Chile com a participação de igrejas e de irmãos. E esse auxílio é muito importante, essa participação é muito importante, porque os irmãos sabem, a cultura econômica no Chile é um pouquinho diferente da do Brasil. E até compartilhando com alguns companheiros missionários na Europa, falei para eles que eles estavam numa condição, a situação econômica lá está melhor que no Chile. Porque no Chile está tudo muito caro, está tudo muito complicado, a situação econômica, a política, nos últimos anos tem complicado muito as coisas, e para a gente que é estrangeiro, às vezes o câmbio nos complica um pouco. Mas Deus nos tem abençoado, e através de parceiros como vocês, Deus nos tem sustentado, não apenas o sustento da nossa família, mas permitindo a gente também investir no trabalho que tem sido feito, porque boa parte do trabalho que a gente faz em termos de compra de equipamento e financiamento da própria operação da igreja local é a gente mesmo que põe do nosso próprio sustento, para poder fazer com que o trabalho avance. A gente está aqui, a igreja está funcionando, mas eles estão transmitindo com as câmeras que a gente proporciona para a igreja, com os equipamentos que a gente proporciona por meio das ofertas e da participação dos irmãos. Então essa participação é muito importante, porque ela viabiliza não apenas a nossa presença, mas também a nossa participação de uma forma intencional ali, e por meio de nós, faz com que a Igreja Pródigo seja também uma igreja mais missionária. Eu agradeço o carinho dos irmãos, agradeço o apoio dos irmãos, peço a oração dos irmãos, pela nossa igreja, pelos nossos novos líderes. Temos ali presbíteros que estão estreando, são presbíteros pela primeira vez. Temos 3 presbíteros, 2 foram eleitos e ordenados esse ano, então eles estão aí poucos meses de caminhada como presbíteros. A junta diaconal 100% nova, acho que só teve um diácono que já tinha alguma experiência, todos os demais
A gente teve que, são 0 quilômetros, a gente está estreando ali os nossos oficiais. Deus nos tem abençoado muito. E pela graça de Deus, Deus nos tem permitido ser uma bênção, não apenas na nossa comunidade local, mas também para o trabalho presbiteriano reformado no Chile, e vocês são parte disso. Então, muito obrigado, Deus os abençoe.